Lucas, capítulo 18, versículo 9. A parábola do bom, ou seja, do fariseu e do publicano. A parábola do fariseu e do publicano. Uma parábola que Jesus contou. Glória a Deus. Olha que privilégio. Vamos ler agora as palavras que Jesus falou, né? É muito lindo. As palavras que Jesus Cristo falou. E disse esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Glória a Deus. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Pode assentar em nome de Jesus. Veja bem, Jesus, quando ele deparava com certas situações, ele contava parábolas para dar lições espirituais, né? Ele usava muitas das vezes as leis da natureza, acontecimentos do dia a dia, ele usava para ensinar lições espirituais. Se você ler aqui os 4 primeiros livros do Novo Testamento, você vai deparar Jesus contando parábolas, usando as leis da natureza, usando acontecimentos comuns, como ele contou ali, da dracma perdida, né? Da ovelha perdida. Ele contou ali a parábola da agulha ali, né? Daquela dracma perdida, das moedas, vamos dizer assim. Ele contou várias parábolas, usando muitas das vezes acontecimentos que eram comuns à sociedade da época, né? Se fosse hoje, por exemplo, ele poderia contar uma parábola usando a energia, né? A eletricidade, a lâmpada. Ele poderia contar parábolas relacionadas com a tecnologia atual. Então Jesus, ele sempre contava parábolas para dar lições espirituais, e muitas das vezes ele usava ali o viver cotidiano das pessoas, para que elas pudessem absorverem a verdade contida ali naquela palavra. Porque quando a pessoa ouve uma palavra com a linguagem que ela está familiarizada, a pessoa absorve mais a verdade expressa ali
pela parábola, pela lição. E aqui Jesus contou essa parábola do fariseu e do publicano, porque Jesus sempre ele deparava com os fariseus, com os doutores da lei, que você sabe que essa classe de pessoas era uma classe de pessoas que se considerava da alta, né? Fariseus e doutores da lei ali eram aqueles que estudavam a lei de Moisés, eram aqueles que estavam sempre no templo, na igreja da época, eram aqueles que estavam envolvidos com as coisas sagradas de Deus, eram os pastores da época, né? Era o pessoal religioso da época, eram os sacerdotes da época, era o povo, era uma classe de pessoas que estava sempre ocupando espaço que pertence a homens santos, né? Ocupando espaços que pertencem a pessoas que vivem com um padrão de vida elevado, né? Mas muitas das vezes eram sepulcros caiados, né? E Jesus contou aqui essa parábola, e no verso 9, a Bíblia diz assim, que Jesus contou essa parábola a uns, olha para você ver, e disse esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Está vendo aí? Jesus contou essa parábola aqui para dar uma lição de moral a uns, olha o verso 9 aí, ó, que confiavam em si mesmos, acreditando que eram justos. Olha, eu estou lendo o verso 9, né? E desprezavam os outros. Então essa parábola que Jesus contou foi especialmente para dar uma lição a essas pessoas, os fariseus, aquela classe de gente que o verso 9 diz que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, crendo que estavam acima da média, crendo que estavam numa posição superior à plebe, né? Aqueles lá só é a plebe, nós não, nós somos a classe alta, né? Então, esses religiosos acreditavam que estavam acima da média, que estava acima daquela plebe ali, e eles tinham alto conceito de si mesmos. Era uma classe de gente que tinha um conceito elevado da sua posição em locais sagrados. Era uma classe de gente que confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. Eles se julgavam melhores do que os outros. E aí Jesus disse que 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, ele pertencia a essa classe de gente que se considerava acima da média. E ele começou a fazer a sua oração, dizendo: olha Deus, eu te agradeço, porque eu não sou pecador como esses homens aí. Aí esse fariseu começou a demonstrar para Deus as suas qualidades, né? Talvez ele pensava que ele iria impressionar Deus. Olha, Senhor, eu te dou graças que eu não sou como esses homens aí, ó, essa plebe aí, essa classe baixa do povo. Aqui para você ver, ó, não sou como os demais homens,
eu não sou roubador, eu não sou injusto, não sou adúltero. E eu nem sou como esse publicano aí, ó. Ele estava exaltado mesmo, viu? Ele estava pensando que ele era o dono da cocada. E hoje nós não deparamos com pessoas assim, não? Deparamos sim. Hoje existem igrejas que se consideram tão santas que nem a paz do Senhor dá para um outro irmão de outra igreja. Hoje existem igrejas que estão como esse verdadeiro fariseu aqui, verdadeiro não, esse falso fariseu aqui, que considerava acima da carne seca. Hoje existem crentes que se consideram tão grandes, que tem até medo de chegar perto do outro irmão e se contaminar. Hoje nós deparamos também com essa classe de gente. Pessoas que se consideram melhores do que as outras. Pessoas que se consideram acima da média. Pessoas que se consideram da alta e acham que as outras não estão com nada, não valem nada, afinal de contas não vivem segundo os seus costumes, afinal de contas não vivem segundo as suas tradições, aí então se consideram acima da média, acima da carne seca e começa a desprezar as outras igrejas, começa a desprezar as pessoas, começa a desprezar os irmãos, começa a desprezar aquele que Jesus morreu na cruz por ele. Nem Jesus despreza o pecador. Agora, por que nós vamos desprezar? Ah, não, que eu não adultero, eu sou dizimista, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou o tal. Não. A Bíblia manda em Efésios, capítulo 5, condenar as obras do pecador. O pecado, né? Lá fala assim: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Nós temos que condenar não as pessoas, mas as obras das trevas. O pecado, nós temos que mostrar para a pessoa que ela está no pecado e que ela tem que abandonar o pecado. Mas nós temos que amar as pessoas e nós temos que dizer para elas que se elas confessar o seu pecado, como disse lá em Provérbios 28:13, que aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcança a misericórdia, alcança o perdão. Nós temos que dizer para elas que se elas arrependerem, que se elas aceitarem a Jesus, Jesus vai perdoar, Jesus vai transformar, Jesus vai santificar, Jesus vai levar para o céu, Jesus ama ela e vai dar vida, e vida com abundância, aleluia! Porque para isso que Jesus veio buscar o perdido, Jesus veio resgatar o perdido, Jesus veio resgatar o maconheiro, Jesus veio transformar o drogado, Jesus veio libertar o prostituto, Jesus veio libertar a prostituta, Jesus veio transformar o pecador em um verdadeiro santo, Jesus veio para transformar e dar vida, dar perdão, dar saúde, dar prosperidade, dar cura, da vitória e transformar a vida do pecador. Mas o fariseu não. O fariseu defende o seu grupo, né? Se nós começar a agir aqui como fariseu, nós vamos começar a falar assim, ó: a minha igreja é a única que salva. Ó, se você não for da minha igreja, você está perdido. Ao invés de eu abrir a Bíblia e começar a pregar o que Jesus pregou, ao invés de eu abrir a Bíblia e começar a ensinar as verdades que Jesus ensinou, eu vou começar a defender a placa da minha igreja. A placa da minha igreja é a revelada. Se eu começar a agir como fariseu, se eu começar a agir como fariseu que era exaltado, e ao invés de eu pregar a palavra de Deus, eu vou começar a fazer o povo idolatrar na placa da minha igreja.
Mas a placa da minha igreja não salva. Quem salva é Jesus. É a palavra de Deus que salva. É a palavra do Senhor que liberta. É a palavra do Senhor que transforma. Amém? E quando o pastor começa a ensinar o povo a idolatrar na placa da igreja, aí quando alguém precisa de uma cesta básica lá na igreja, não acha porque não tem amor no coração da pessoa. Você pode começar a observar para você ver as igrejas que ficam agindo como fariseu. Quando alguém cai doente lá, ninguém visita o doente. Quando alguém cai desempregado, não sai nem uma cesta básica para o pobre necessitado, porque o pastor fica agindo como fariseu e ensinando os crentes a agir como fariseu. Porque doutrina de homem não coloca amor no coração. O que coloca amor no coração do crente é a palavra de Deus, pregada na unção do Espírito Santo. Oribicando a barraia, oriando a bacer e bicando a baia. Quem coloca amor no coração da pessoa é o Espírito Santo. Quando o pregador prega e ensina a palavra de Deus, aí o Espírito Santo ensina os crentes a amar o próximo como a si mesmo. Quando o pregador começa a falar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai, leva a palavra no mais íntimo do ser humano e faz a pessoa amar o próximo. E o amor faz a pessoa perdoar, faz a pessoa ajudar o necessitado. O amor faz a pessoa preocupar com o bem-estar do próximo. Amém? O amor não faz a pessoa se considerar melhor do que a outra. O amor faz a pessoa até corrigir a outra, para outra pessoa melhorar de vida, né? O amor faz a pessoa ir lá na outra e corrigir ela, para ela melhorar de vida. Mas o amor não fica condenando o pecador. O amor condena o pecado do pecador e oferece ao pecador uma nova chance, uma nova oportunidade de vida. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Aí quando esse fariseu terminou ali de apresentar para Deus o seu currículo, oh, glória a Deus. O fariseu terminou de apresentar para Deus. Agora eu vou falar para você, viu? O coração de Deus agora foi conquistado, porque meu currículo está forte. Olha, Senhor, eu jejum 2 vezes. Aqui está meu currículo, viu? Jejum 2 vezes. Eu não roubo. Eu não sou injusto. Eu não adultero, né? E eu não sou nem como esse publicano aí, ó. Meu currículo passou de primeira. O fariseu pensava, né? Que o currículo dele estava aprovado por Jeová. Na mente dele estava. Assim está hoje. Existem muitos crentes, muitos pregadores, que acham que o seu currículo está carimbado por Jeová. Mas estão enganados. Porque Deus, Ele não se impressiona diante de nossos méritos pessoais. A obediência, ela não confere nenhum mérito salvífico. Eu vou repetir, vou explicar. A obediência não confere ao obediente nenhum mérito salvífico. Porque senão nós seríamos salvos pela obediência, pelas obras. Quer dizer, eu fui salvo porque eu fiz, eu obedeci. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 e verso 9, que a salvação ela vem pela fé e não pelas obras da lei. E quando fala de obra da lei, está falando de obediência. Aí lá fala, não das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 9. Né? Lá fala, porque pela graça sois salvos,
Pela graça. O que é graça? É o favor imerecido de Deus. Deus, Ele nos fez o favor de realizar o plano da salvação. Então, por esse favor, nós somos salvos. Pela graça sois salvos e por meio da fé. Ou seja, a salvação, ela é pelo favor que Deus fez de enviar Jesus para morrer por nós. E a gente toma posse dessa salvação pela fé. Pela fé que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus. E diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é pelas minhas obras, porque senão eu vou começar, graças a mim, eu estou salvo. Graças à minha obediência, eu estou salvo. Olha, Pedrão, eu cheguei aqui no céu porque você sabe, né? Eu fui um cara obediente demais. Então, graças a mim, louvado seja a eu, estou salvo. Mas não. Quando nós chegarmos nos céus, nós vamos falar assim: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vitória, a coroa da vida. Amém? Graças a Deus que planejou salvar minha vida, e eu acreditei no plano de salvação, e hoje eu estou aqui no céu. Agora, para a pessoa ser salva pela obediência, ela tem que obedecer 100% da lei de Moisés. Se alguém obedeceu 100%, aí lá no Velho Testamento está escrito que a pessoa vai ser salva pelas obras, né? Mas só porque lá no Velho Testamento, essa é a condição, a pessoa obedecer 100%. E Paulo cita isso na sua carta: quem fizer essas coisas viverá por elas, né? Essa é a salvação pelas obras. Mas a salvação pela fé quer dizer, quem crê que Jesus é o Senhor e Salvador, será salvo. É fé. Agora, uma vez que não existe essa pessoa que obedeceu 100%, né? O apóstolo Tiago falou que se a pessoa obedecer 99% da lei de Moisés e desobedecer 1%, já perdeu a salvação. Então, ninguém será salvo pela obediência à lei de Moisés, né? Porque nós já pecamos pelo menos em 1%. Não existe ninguém que obedeceu 100%. Então, por maior que for a nossa obediência, ela não faz nós merecer a salvação. Agora, quando nós aceitamos a Jesus, Jesus completa o que falta, a nossa obediência, né? Aquilo que falta, Jesus completa, né? Porque a nossa obediência, ela não vale para a salvação 100%. Agora, quer dizer que nós não temos que obedecer? Claro que temos. Mas nós não obedecemos os mandamentos de Deus para comprar a salvação. Não. Nós já fomos salvos quando nós acreditamos em Jesus Cristo e aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, nós fomos salvos. Agora, a partir daí, nós obedecemos a Cristo, nós obedecemos a lei de Cristo, não para ser salvo, mas para permanecer salvo. Amém? Nós estávamos perdidos. Aí quando nós ouvimos o Evangelho, nós fomos achados, porque nós aceitamos a Jesus, aceitamos o Evangelho, então nós agora somos salvos. Nós somos salvos quando nós aceitamos a Jesus. Então agora nós passamos a obedecer a Jesus, não para ser salvo, mas para permanecer salvo. Porque a Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amém?
Então agora nós passamos a obedecer a palavra de Deus, não para ser salvo, seja bem-vindo, amém? Mas para permanecer salvo. E outra coisa, Jesus falou em João capítulo 14, e do verso 21 a 24, que quem ama a Jesus, Jesus falou assim, ó, quem me ama vai guardar os meus mandamentos. Quem me ama vai obedecer a minha palavra. Jesus falou, João 14, do 21 a 24. E aí ele falou, quem não me ama não vai guardar meus mandamentos. Então, nós somos salvos quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E agora nós obedecemos, não para ser salvo, mas para permanecer salvo, e porque nós amamos a Jesus. E Ele colocou a obediência como prova de que nós amamos a Ele. Amém? Por isso que nós obedecemos. Mas nós não vivemos hoje obedecendo a Deus, querendo comprar a salvação. Não, a salvação foi comprada por Jesus lá na cruz. Agora nós obedecemos para viver uma vida santa. Amém? Agora, para concluir, para terminar aqui, o fariseu se exaltou, apresentou a Deus a sua oração egoísta, apresentou a Deus o seu currículo de santidade. Olha, Deus, eu sou santo. Aqui é o fariseu, né? O religioso. O religioso começou a falar para Deus, olha, Senhor, eu sou santo, eu não adultério, eu não roubo, eu não sou injusto, eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes. Aí o fariseu pensou que estava aprovado por Deus, né? Mas a Bíblia diz que não, que ele foi reprovado por Deus porque ele se exaltou. Já estou terminando. Ele se exaltou, então ele foi reprovado por Deus. Mas o verso 13, Jesus falou que o publicano, para resumir, o publicano, ele pertencia a uma classe de gente odiada pela sociedade. Era uma classe de gente odiada pelos judeus. Era considerado uma das pessoas mais indignas, mais pecadoras da época. Mas quando ele estava lá na igreja, ele não apresentou para Deus o seu currículo. Ele não começou a mostrar para Deus a sua beleza espiritual. Ele falou assim, ó, ele nem levantava o rosto assim, ó, com a cabeça baixa, ele batia no peito e lamentava o seu pecado. Ele falava, tem misericórdia de mim. Ó, aqui para você ver o verso 13. Olha, o publicano, porém, estando de pé de longe, nem perto ele chegou, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí o verso 14 diz que esse desceu justificado para a sua casa, né? Ele voltou para casa justificado, e não o fariseu. O fariseu voltou para casa como um dos piores pecadores. Mas o publicano não. Aqui diz que ele foi para casa justificado por Deus. Ou seja, Deus olhou para o pecador e falou assim, olha, você reconheceu o seu pecado. Deus olhou para o publicano e falou assim, você reconheceu o seu erro, você reconheceu o seu pecado e está arrependido, então eu te declaro justo. Eu te perdoo pelo sangue do meu filho que foi derramado na cruz. Justificar é declarar justo. Quando um juiz justifica aquela pessoa que está sendo julgada, está declarando ela uma pessoa inocente. Então Deus olhou para esse pecador
viu a sua humildade, viu o seu arrependimento e declarou esse pecador justo. Declarou esse pecador limpo, justificado, limpo, inocente, né? Porque Jesus morreu na cruz por causa dele, né? Então, o pecado desse publicano aqui foi condenado em Jesus, e a inocência de Jesus passou para esse pecador, e esse pecador tomou posse da inocência de Jesus, porque ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua miséria, e ele lamentou diante de Deus, arrependido, e a Bíblia diz em Provérbios 28, verso 13, que quem confessa a Deus o seu pecado e abandona, alcança misericórdia. Amém? Então aqui nós vimos aqui nessa parábola do fariseu e do publicano, acerca a lição acerca da humildade diante de Deus e diante do próximo, que nós devemos reconhecer que diante de Deus nós não temos méritos nenhum, méritos pessoais, mas que tudo que nós temos diante de Deus é garantido pelos méritos de Jesus Cristo. Amém? Tudo que nós temos como direito diante de Deus é por causa do merecimento, dos méritos de Jesus. Por causa disso, nós temos acesso a Deus. Amém? Que Deus abençoe, que nós não venhamos a agir como esse fariseu, que se considerava melhor do que os outros, mas que porque esse fariseu aqui ficou apresentando para Deus as suas qualidades e se achava melhor até do que esse publicano. E hoje está assim também, né? Muitos se consideram melhor do que os outros, desprezam as pessoas, se consideram melhores por causa, se baseando nas suas ações religiosas, né? Existem muitas pessoas que se consideram salvas até mesmo por causa das boas obras, né? Esse fariseu aqui, ele ficou observando as suas obras religiosas, e isso levou ele ao orgulho, a se considerar melhor do que o publicano. Se a pessoa ficar observando muito as suas ações, ela vai começar a ficar orgulhosa, e vai começar a desprezar os outros, igual esse fariseu. Mas nós não vamos deixar esse espírito de soberba entrar na nossa vida, mas nós vamos ter humildade como esse publicano e vamos reconhecer diante de Deus a nossa fraqueza, as nossas debilidades, porque aí nós estamos nos humilhando, e quem se exalta é humilhado, mas quem se humilha é exaltado por Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.